Justiça perfeita, sofrer por fazer o bem e imitar a Cristo. 1 Pedro 2 versículos 20 e 21. Pois que glória é essa, se, pecando e sendo castigados por isso, o suportais com paciência? Se, porém, quando fazeis o bem, sois afligidos e o suportais com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isto fostes chamados, pois também Cristo sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Posição da primeira epístola de Pedro na Bíblia Evangélica Cristã. Está no Novo Testamento, na seção das epístolas gerais. Antes dela, o livro de Hebreus, a grande defesa da superioridade de Cristo e do novo pacto. Depois dela, a segunda epístola de Pedro, o último escrito do apóstolo, alertando contra falsos mestres e a volta de Cristo. A sequência é perfeita. Hebreus mostra quem é o nosso sumo sacerdote. 1 Pedro ensina como viver como sacerdócio real em um mundo hostil. 2 Pedro nos prepara para o fim. Quem escreveu o apóstolo Pedro, pescador da Galileia, líder da igreja, mártir em Roma. Data, cerca de 62 a 64 depois de Cristo. Pouco antes da grande perseguição de Nero. Destinatários, cristãos dispersos no norte da Ásia Menor, atual Turquia, chamados de eleitos peregrinos. 1 Pedro 1 versículo 1, sofrendo perseguição crescente, calúnias, injustiças, até escravidão. 1 Pedro é o manual do cristão que vive em um mundo que o odeia. O capítulo 2 versículos 11 a 25 é a seção sobre submissão em um mundo hostil, escravos, esposas, todos os crentes. Pedro está dizendo, vocês foram chamados para seguir as pisadas de Jesus, mesmo quando isso dói. Espírito Santo nos conduz a uma das passagens mais desafiadoras e ao mesmo tempo mais gloriosas da vida cristã. O tema da nossa pregação é Justiça perfeita, sofrer por fazer o bem e imitar a Cristo, baseado em 1 Pedro 2 versículos 20 e 21. Sofrer por fazer o mal não tem mérito, versículo 20 parte A. Pois que glória é essa, se, pecando e sendo castigados por isso, o suportais com paciência? Isso é apenas consequência natural, Gálatas 6 versículo 7. Até os ímpios suportam castigo quando são pegos. Não há glória, não há recompensa celestial. Sofrer por fazer o bem é agradável a Deus. Versículo 20 parte B. Se, porém, quando fazeis o bem, sois afligidos e o suportais com paciência, isso é agradável a Deus. Grego, charis para com Deus igual graça, favor, aceitação diante de Deus. José na prisão, Daniel na cova, Paulo e Silas no cárcere cantando. Jesus, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, Mateus 5 versículo 10. Ser caluniado por pregar o Evangelho. Perder emprego por não compactuar com corrupção. Ser ridicularizado por viver santidade sexual. Sofrer injustiça e ainda assim abençoar quem nos maltrata. Fomos chamados exatamente para isso, versículo 21 parte A. Porque para isto fostes chamados. Não é acidente, não é castigo, é vocação. O chamado cristão inclui a cruz, Mateus 16 versículo 24. Somos estrangeiros e peregrinos, 1 Pedro 2 versículo 11, não pertencemos aqui. Somos sacerdócio real que oferece sacrifícios espirituais, inclusive o sacrifício de uma consciência limpa em meio à dor. Cristo é o nosso exemplo perfeito. Versículo 21 parte B e 25. Pois também Cristo sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Pedro descreve a justiça perfeita de Jesus em 7 características, versículos 22 a 25. 1. Não cometeu pecado. 2. Nem dolo algum se achou em sua boca. 3. Quando injuriado, não revidava com injúria. 4. Quando maltratado, não fazia ameaças. 5. Entregava-se àquele que julga retamente. 6. Carregou ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. 7. Pel as suas pisadas fostes sarados. Jesus é o único que sofreu injustiça absoluta, sendo absolutamente justo. Ele não apenas sofreu por nós, ele sofreu como nós devemos sofrer. 1. Sofrer por pecar não tem glória. 2. Sofrer por fazer o bem é agradável a Deus. 3. Fomos chamados para isso. 4. Cristo é o nosso modelo perfeito.
Esta é a justiça perfeita que o mundo não entende e a igreja precisa viver. É a justiça que transforma injúria em bênção, ódio em amor, morte em vida. Se você está sofrendo hoje por fazer o bem, levante a cabeça, isso é agradável a Deus. Se você tem revidado, pedido vingança, guardado mágoa, arrependa-se agora e siga as pisadas de Jesus. Se você nunca entregou sua vida a Cristo, hoje entenda, Ele sofreu a maior injustiça para que você nunca precise sofrer a justiça de Deus. Senhor Jesus, obrigado porque sofreste por mim sendo eu injusto. Dá-me graça para sofrer por ti sendo justo. Que eu siga as tuas pisadas hoje e sempre. O Deus de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio para todo sempre. 1 Pedro 5 versículos 10 e 11. Que a justiça perfeita de Cristo seja vista em nós, hoje e até Ele voltar. Que Deus abençoe e te guarde você e a sua família. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal para novos vídeos.